A artrite reumatoide é uma doença crônica, sistêmica, inflamatória, de etiologia não conhecida, que afeta de forma predominantemente articulações periféricas, produzindo uma sinovite inflamatória com distribuição simétrica, que provoca uma destruição do cartílago com erosões ósseas e deformidades articulares, principalmente em fases tardias. Muito conteúdo para muito pouco tempo, então vamos tentar destrinchar tudo isso de pouco a pouco ao longo desse podcast. Bora lá, agora um pouco mais calmo. A artrite reumatoide, ela é uma doença de característica crônica, sistêmica, inflamatória, que não tem uma etiologia conhecida, afetando predominantemente articulações periféricas, com uma característica muito especial que deve ser lembrada, que é uma sinovite inflamatória, com distribuição simétrica, lembra disso, que provocam a destruição do cartílago, com erosões ósseas e também deformidades articulares, principalmente em fases tardias. A evolução da artrite reumatoide, é variável, desde um processo oligoarticular breve e com essas lesões mínimas, articulares mínimas, até mesmo uma poliartrite que tem a característica progressiva com deformidades articulares bastante importante. A maioria tem uma evolução intermédia. Já as características da artrite, ela vem a se demonstrar, vem a aparecer ali na quarta ou na quinta década da vida, com afetação em 3 mulheres para cada um homem. E é importante lembrar que essa não é um quadro absoluto quando se fala artrite reumatoide, lúpus é mais frequente em mulheres. O lúpus é a cada 9 mulheres, um homem é afetado. Aqui é um pouco menor. Dentro da reumatologia, quando vai estudar reumatologia, pode ver que inúmeras doenças vai afetar maioritariamente a mulher. E algumas outras, como a gota, tem maior predominância no homem, mas são realmente minorias. Aqui sim, as mulheres estão em maioria, mas não é absoluto muito importante lembrar disso, porque tem muita pegadinha em prova, por isso que é importante. No geral, tirando essa pegadinha para a prova, é sempre, quando você suspeitar, é sempre importante você estar fazendo ali a sua semiologia, o reconhecimento dos sinais que a artrite te entrega, que são vários sinais de verdade, e também os exames laboratoriais, para identificar, mesmo que seja um homem. Essa pegadinha acontece muito em prova mesmo. Quanto à etiologia, que eu falei que é desconhecida, realmente é. Ela é desconhecida, mas existem alguns casos que provam uma existência, que demonstram supostamente uma existência de agente infeccioso. Essa predisposição genética vem a ser quase com uma certeza já hoje em dia, já que tem uma maior prevalência entre familiares que estão ali no primeiro grau e também tem uma alta associação com a HLA-DR4, apresentando basicamente em 70% dos pacientes com artrite reumatoide. Basicamente, esse antígeno desconhecido, mais a participação de uma predisposição genética, vai gerar uma resposta imunitária com reação inflamatória, com ativação de células plasmáticas e do linfocito T, que vai causar uma infiltração sinovial de linfocitos T, CD4+, CD4 e CD8, junto com os monocitos, que vão formar no tecido uma granulação por ativação de fibroblastos, chamado PANUS, com 2N, P-A-N-N-U-S, que vai gerar também uma hiperplásia de células móveis, que vai manifestar geralmente por citocinas secretadas pelos macrófagos e também uma destruição articular e óssea, que vai acontecer pelas citocinas, formada por esse PANUS, que é um conjunto de fibroblastos. Sua manifestação clínica é uma poliartrite crônica simétrica. Em muitos casos, se iniciam de forma insidiosa, como uma astênia, uma anorexia, uma sintomatologia completamente musculoesquelética, imprecisa, até que vai produzindo habitualmente uma poliartrite em mãos, munheca, no joelho, quase sempre simétrica. É muito menos frequente que essa poliartrite se combine com febre e adenopatias. E menos frequente ainda que seja monoarticular ou oligoarticular. Sua clínica vem a começar com períodos de dor, inflamação, derrame ou hipertrofia sinovial, principalmente nas articulações afetadas. A rigidez matutina prolongada, maior de 1 hora,
é típica dessa doença, tá? Se no joelho desse paciente apresentar um aumento de volume e também na dor posterior do joelho, pode ser um quadro que chamamos de quiste de Baker ou Bacher. Outro ponto importante é lembrar sempre que aqui na artrite reumatoide vamos ter afetação da interfalangiana distal. Busquem aí imagens, predominantemente é muito bom ver as imagens disso, porque são sinais característicos sobre como que vai afetar essa interfalangiana distal. Provavelmente você vai estar ouvindo isso aqui em um vídeo do YouTube, mas eu não vou colocar foto. Eu vou fazer isso da maneira mais porca possível. Basicamente, pode apresentar o dedo em formato de Z, o dedo no que vai parecer um pescoço de um cisne, ou o dedo em um martelo, e tudo isso ali na interfalangiana distal, ok? Lembra disso, essa é uma deformidade que vem apresentar na artrite reumatoide, principalmente ali em quadros um pouco mais progressivos. Às vezes, o sinal principal da atividade dessa doença são as manifestações extra-articulares, ainda que na maioria dos casos não tenham grande importância clínica. Os sintomas gerais, como as tênias, são bem habituais. Essas manifestações aparecem mais frequente em pacientes com títulos altos de fator reumatoide. Outras, como os nódulos reumatoides, que apresentam 20 a 30% dos pacientes com AR, podem aparecer em qualquer órgão, no pulmão, em qualquer órgão, mas habitualmente se localizam em zonas de pressão, ali agora no cotovelo, no tendão de Aquiles, no joelho. Lembrando que eles aparecem em 20 a 30% dos pacientes com o AR, tá? São de consistência bem firmes, estão aderidos a um plano profundo e eles não vão ser dolorosos. Essa pode ser uma pergunta bem interessante, que a pergunta vai estar lá falando sobre características do nódulo reumatoideo e perguntando, tipo, a indolor ou dolor. Os nódulos pulmonares podem ser únicos ou em várias quantidades. E vêm a se localizar em situação mais periférica, ali no lóbulo superior, e geralmente são assintomáticos. Ainda que pode fazer aquela cavitação dele, e aí também ter uma sobreinfecção do caso, ok? Provocar uma infecção e até mesmo provocar um pneumotórax, mas geralmente é assintomático, então deve ter uma busca por isso bem frequente, tá? Já por outro lado, a hipertensão pulmonar, aqui na AR, acontece, sim, acontece, mas é pouco frequente e é um sinal de mau pronóstico caso aconteça, tá? A artrite reumatoide é uma doença crônica, sistêmica, de etiologia não conhecida, que clinicamente se caracteriza por uma poliartrite crônica, simétrica, destrutiva e também erosiva. Essa erosão é só para lembrar que lá no lúpus não é erosiva a artrite do lúpus, e aqui já na reumatoide tem a característica erosiva, muito importante não confundir nesse pontinho. E afeta praticamente qualquer articulação, mas de maneira predominante ela vai afetar as pequenas articulações da mão. Supõe-se que acontece sobre indivíduos que estão geneticamente predispostos no gene HLA-DR4, através da estimulação de um antígeno não conhecido que se produz através de uma ativação de linfócitos CD4, que geram uma citocina pró-inflamatória com uma seguinte estimulação de um grupo de macrófagos dentro da sinóvia ou a nível sinovial, que vai produzir um fator de tumeficação alfa e interleucina 1. Essas são responsáveis por perpetuar os sintomas inflamatórios e a sintomatologia sistêmica, além de contribuir com a degradação do próprio cartílago e também do osso, pela ativação das proteasas e também do osteoclato. No infiltrado sinovial, se encontra um tipo de CD4, mas também tem o CD8, macrófagos e linfócito B, junto com a produção de fator reumatoide, ou seja, indivíduos que estão geneticamente predispostos a HLA-DR4, que tem uma estimulação por um antígeno que não é conhecido, produz uma ativação de linfocitos CD4, que geram citocinas pró-inflamatórias. Com essa estimulação, vem outra estimulação dos macrófagos a nível sinovial, que vai produzir os fatores de tumeficação alfa e interleucina 1, que são esses responsáveis por perpetuar sintomas inflamatórios e a sintomatologia sistêmica desse caso,
que faz aquela degradação do cartílago e do osso, que é basicamente essa degradação do cartílago e do osso, é basicamente pela ativação de proteasas e também dos osteoclatos. A infiltração sinovial, ela se encontra em muitas células, mas em maior abundância CD4, a CD8, macrófagos, linfócitos B e também a produção de FR. A artrite reumatoide pode provocar essa inflamação em qualquer articulação sinovial, sabe? Se mexe, tudo que está se mexendo tem a sinóvia. Se chacoalha, você vai perceber qual articulação tem essa característica. Mas, caracteristicamente, ela não afeta as interfalangianas distais. Aqui vem diferença de outros pontos. Você vai ver as interfalangianas proximais afetadas, mas as distais não. Fica esperto nesse ponto, fica muito esperto nesse ponto. Falar outra vez, a artrite reumatoide não afeta as interfalangianas distais. Ela também não afeta as sacroiliacas e muito menos a coluna dorsal ou a lumbar. Então, caso tenha alguma pergunta, a artrite reumatoide não afeta as interfalangianas distais, não afeta as sacroiliacas, não afeta a coluna dorsal e muito menos a coluna lombar. Adendo importante, curiosidade que todo professor de reumatologia vai te falar. Ela afeta um ossinho aqui no topo da coluna, o Atlanta axial, alguma coisinha esse nome, não lembro agora. Mas a primeirazinha assim tem um pouco de sinóvia nela e sim pode afetar. E no início desse quadro, as articulações mais afetadas, assim com maior frequência, é a metacarpofalangiana. Outro pontinho que cai em muita pergunta de prova. A clínica da AR consiste basicamente em sintomas e sinais que vão entregar coisas de uma dor inflamação, geralmente acompanhada de uma rigidez articular prolongada. Posteriormente, é frequente desenvolvimento de dedos em pescoço de cisne, dedos em Z, dedos em martelo. É muito importante que quando estudando reumatologia, você busque fotos desses sinais, porque são tão característicos que praticamente às vezes podem te entregar um diagnóstico sem um exame, sem apoio de um exame ou outras coisas. São realmente característicos e você saber qual afeta a distal, qual afeta a proximal, qual poupa a distal, te levam para um caminho muito bom. E também vai afetar ali com mais frequência a R, mais frequência em mulheres. Não tanto quanto a lúpus. Na lúpus é 9 mulheres para cada um homem. Aqui é 3 mulheres para cada um homem. Essas mulheres geralmente estão ali na idade média, mas pode dar em qualquer sexo, ok? É uma prevalência maior em mulher, mas não absoluto. É importante lembrar que não é absoluto. Pode ter muita pegadinha em prova, caracterizando a doença como um absoluto e por ter essa noção que a maioria das doenças reumatológicas, menos gota, essas coisas são mais frequentes em mulheres, tem muita pegadinha nisso. Então é bastante importante ficar ligado nesse ponto. Muitas vezes nesse áudio você pode estar me ouvindo falar artrites reumatoide com sufixo itis. Isso eu uso muito porque toda a minha base de conhecimento é em espanhol. Em português tem aquela troca para artrite reumatoide. Então, entenda isso como artrite reumatoide, ok? Para mim é um pouco difícil ainda falar isso naturalmente. E essa doença, artrite reumatoide, pode dar uma manifestação extraarticular. E a característica principal dessa manifestação extraarticular é que aparece nos pacientes com fator reumatoide positivo. Mais uma pontuação legal para lembrar na hora de uma prova. Se o professor estiver esperto nisso, é uma pergunta bem divertida. Dentro da patogenia da imunidade celular, tem pouco consumo do complemento. Porém, se você consegue observar uma grande diminuição desse complemento, há de se pensar na presença de uma vasculite reumatoide. Já quanto a manifestações pulmonares, aparecem mais em homens. As mais importantes são o derrame pleural, que nesse derrame pleural vai apresentar uma glucose baixa e também uma adenosindeaminasa alta e também um complemento mais baixo. Também os nódulos que podem cavitar-se também a ser infecção do mesmo, juntamente com a aparição de pacientes com pneumoconiose ou essa pneumoconiose também chamada síndrome de Kaplan. A fibrose pulmonar, ela é menos frequente, tá? Algumas outras manifestações que vêm junto com a AR é a síndrome de Felt, que é caracterizada pela sua esplenomegalia e a neutropenia, a pericardite, osteoporose, anemia de transtornos crônicos, que também aparece lá no lúpus,
ainda que seja pouco frequente. Também vai aparecer amiloidoses e no caso de amiloidoses, deve pensar no desenvolvimento de uma proteinúria no paciente que tem essa artrite reumatoide de larga evolução, que tem essa atividade mantida, sabe? Importante também saber que a VSG e o PCR, marcadores inflamatórios, essa atividade tem uma atividade bem frequente na doença, assim como a anemia. O fator reumatoide aparece em 70% dos pacientes. É um rango bem alto, né? E é um fator de pronóstico, um dos critérios de diagnóstico, mas não é absoluto. Compreende assim só 70% mesmo. Pode vir aparecer em pacientes completamente sanos, pode vir aparecer em infecções, hepatopatia, até em vacinações. É bem amplo, porém pode estar sendo uma indicação muito forte. E também tem outros que são um pouco mais específicos, como a anticitrulina, que identifica formas com pior pronóstico. O tratamento da R persiste em evitar a inflamação. E evitando essa inflamação, você vai estar evitando as deformidades. É uma doença grave que vai deixar sequelas bastante sérias e devem instaurar desde o princípio com remédios que vão modificar o curso da doença, evitando essa inflamação. Os mais utilizados, dado pela sua eficácia e também pela tolerância, é o próprio metrotexato. Uma alternativa do metrotexato pode ser a leflunomida, que também vai estar ajudando na inflamação. Se esse tratamento aí dos dois falharem, você pode pensar na combinação de alguns remédios, como metrotexato junto com a hidroxicloroquina e uma sulfasalazina. E se não, passa já para as terapias biológicas, que esses remédios biológicos são extremamente caros, estão ali no rango de R$ 9.000, é bem caro mesmo. Esses biológicos caros, eles são atualmente o tratamento da doença contra o fator de tumeficação alfa. Alguns desses biológicos conhecidos é o infliximab e o adalimumab. São extremamente caros e, se possível, deve utilizar em combinação com o metrotexato. Os efeitos secundários mais frequente pode ser a infecção, já que ele vai estar dando aquela inibida no sistema imunológico também, né? E é muito importante lembrar, não deve usar em pacientes com tumores, doenças desmineralizantes e também insuficiência cardíaca grave, porque pode piorar o quadro.